Muito bom dia para você, meu amigo. Muito bom dia, meu amigo João Vitor Barra, e hoje especialmente pronto para a corrida do final de semana, viu? Ah, é? Acompanhe lá. Ah, sim. Teve corrida no fim de semana, né, Rômulo? Tem mais uma até 31 de dezembro, tem um monte ainda. É, Acompanhe, não rapaz, esquece. é o quadro Eu Rômulo, bom dia a Atleta. você, amigo. João, eu tô Bom dia, meu curioso. amigo. Desculpa, meu amigo Dayan, esqueci de você hoje. Bom dia, meu Não, amigo. tô Forte tranquilo. abraço. Forte abraço. João, eu tô curioso. Hum. É, Perguntar pro Rômulo. Rômulo, o fogo aí em Brasília ainda tem muita fumaça ainda? Ou sossegou agora? Devido às revelações de ontem. Terça-feira, se teve um dia na semana que foi quente em Brasília, foi essa terça-feira aí com essa operação da Polícia Federal, com esse relatório da Federal aí divulgando uns dos assuntos aí envolvendo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL. Meu amigo, você sabe que esse relatório da Polícia Federal é o resumo, a conclusão das investigações sobre fatos que vêm até mesmo lá de 2022, lá de 5 de julho de 2022. Então, são quase 900 páginas de relatório de investigações, ou seja, a conclusão das investigações. E eu confesso para você, meu amigo, que de ontem para hoje eu consegui ler só 30, né, páginas. Faltam aí umas 850 páginas para ler. Talvez aí até final do mês eu consiga terminar de ler tudo isso. E isso é importante porque a gente acompanha o dia a dia do Poder Judiciário aqui e grande parte, é claro, do que está aqui deve ser ratificado pelo Procurador-Geral da República. Então, agora os próximos passos, e aqui para te contextualizar, Dayan, o clima continua quentíssimo, com certeza há muita especulação, 37 pessoas indiciadas, pessoas de alto coturno no aspecto do poder aqui da capital do Brasil. Então, essas quase 900 páginas dão por concluído o trabalho da Polícia Federal, ou seja, na visão da Polícia Federal, todas as provas possíveis foram delimitadas e escancaradas nessa investigação. Rômulo, Pois não, eu tô aqui, te peço perdão, eu tô aqui acompanhando a reportagem do portal G1, assim, que detalha essa questão dessa divulgação da Polícia Federal. E eu vou te deixar um trecho aqui. A investigação da PF coloca Bolsonaro como planejador, o dirigente e executor dos atos que levariam ao golpe de Estado. Um dos trechos do relatório afirma Bolsonaro tinha plena consciência e participação ativa nas ações do grupo. A PF diz que Bolsonaro tinha domínio dos atos executados. Abre aspas aqui. Os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e a abolição do Estado democrático de direito. O fato, contudo, não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, essa também da Polícia Federal. Então, de fato, Brasília, eu acho que esse clima vai continuar quente por algumas semanas, hein, Rômulo? olha, Daiane, eu até especulo aqui, que é mera especulação, que esse clima vai continuar quente por alguns meses ainda. E eu explico por quê. Veja, diferentemente de outras circunstâncias, a gente até andou comentando isso nas semanas anteriores, não se trata aqui de investigação na qual apenas tenha alguém que tenha delatado outras pessoas, porque a princípio, Dayan, João Vitor, ficou-se na especulação de que o tenente-coronel Mauro Cid
teria dito, teria falado e ficou unicamente com base no relato de uma pessoa só. Então, isso, para quem está de fora, acaba fragilizando esses elementos de investigação. Agora, com a divulgação desse relatório que estava sigiloso, se determinou, entrou ou ficou às claras todo um conjunto de provas muito robusto. Ou seja, aqui nós temos mensagens de texto, nós temos mensagens de áudio, nós temos papéis, documentos, até mesmo elementos de prova que mostram que essas impressões ocorreram de dentro do Palácio do Planalto, de dentro do Palácio da Alvorada, ou seja, esse conjunto probatório que nós, no direito processual penal, nós conhecemos a prova testemunhal, a prova oral, a prova técnica pericial, a prova documental, todo esse conjunto de provas vem bastante discriminado. Não é um tipo de prova que você encontra nesse relatório. Ou seja, são circunstâncias nas quais também se afasta, Dayan e João Vitor, aquela possibilidade da teoria da cegueira deliberada, ou seja, a tese principal do ex-presidente, então, será aquela de que havia muita gente em seu entorno e que ele não teria como saber o que acontece, então que ele não sabia de nada e que as pessoas armaram um plano bem estruturado, porque há provas bem, pelo que a gente tem visto aqui no relatório, bem robustas de que houve mesmo um plano e executado um plano para que se houvesse um golpe de Estado. E praticamente essas provas levam também ao concerto do ex-presidente, ou seja, aqui ele estava ali também participando, influenciando e orientando as peças daquele jogo. Então, é muito difícil essa tese da cegueira deliberada passar em razão desse conjunto muito robusto de provas. E é claro que o conjunto das provas que existem nesse processo mostram que ali havia um plano para beneficiar um grupo político e beneficiar o ex-presidente da República. É claro que isso aí vai ser demonstrado através de um processo judicial. Agora, o Procurador-Geral da República tem um prazo de 15 dias. Esse prazo é chamado um prazo impróprio, porque geralmente não se tem uma consequência muito grave se ele não cumprir, mas o Procurador-Geral da República tem 15 dias para oferecer uma denúncia com base nesse relatório, ou ainda ele pode pedir que a Polícia Federal promova novas diligências para encontrar novas provas. Então, ele pode não denunciar ninguém ou denunciar algumas pessoas, enfim, está nas mãos do Procurador-Geral da República, que deve fazer essa denúncia a partir de fevereiro, após o recesso. Mas o importante saber é o seguinte, aqui fica muito difícil, é muito complexo, então, Dayan e João Vitor, para que o ex-presidente manifeste no sentido de que ele não tinha conhecimento que essas coisas aconteceram. Porque, inclusive, o seu ajudante de ordens, o qual fez delação premiada, ele é citado várias vezes, e há áudios dele também que mostram que o presidente ouvia essas manipulações, esse concerto para a tomada do poder, e também não só participava, como também dava sugestões e orientava os próximos passos. Então, há também, além desses documentos e provas em geral, há testemunhos de chefes das Forças Armadas que não aceitaram participar deste evento. Então, é muito difícil, e aqui a gente fala na tese em teoria, porque essas provas ainda vão ser analisadas pelos magistrados lá do Supremo Tribunal Federal, e isso vai passar para um julgamento no Poder Judiciário. Agora, na qualidade aqui de professor do direito processual penal que eu sou, como advogado também, eu falo que é muito complicado encontrar uma defesa que a gente chama de mérito a partir de tanta coisa. E olha que eu não terminei de ler o relatório, estou aí nas primeiras páginas, mas é bastante complexa a relação de provas existentes entre essas pessoas e essa concatenação, esses planos para efetivar um golpe de Estado. Agora, claro que o contexto político nos informa também é um outro ponto relevante, porque vai ao Supremo Tribunal Federal, há uma discussão muito grande, exatamente se vai ser julgado em alguma turma específica do Supremo Tribunal Federal. Nós temos 2 turmas lá no Supremo. Na primeira turma é do ministro Alexandre de Moraes,
Então, há uma discussão se o ministro pode participar desse julgamento ou não, porque em um dos pontos aqui ele é vítima, ou seja, de uma tentativa de assassinato, e aí há um ponto técnico-jurídico muito importante para a gente discutir, que não se pode, então, concentrar na figura do julgador pessoa nele envolvida no caso. Então, o ideal é que ele não julgue, e se isso acontecer, como me parece que vai acontecer, deve macular um pouco o processo. Mas, ainda assim, esse conjunto probatório indica uma situação bastante complicada no mundo jurídico para o ex-presidente e, consequentemente, no mundo político, porque, Daiane e João Vitor, até pelo menos semana passada, ou pelo menos na eleição dos Estados Unidos, o ex-presidente ainda se punha muito feliz e contente em razão do avanço da direita nos Estados Unidos, encontrando um apoio aqui no Brasil, discutiu ao final das eleições que a direita conseguiu um avanço também, e já se punha, com base na anistia possível lá no Congresso, se punha talvez aí como provável candidato nas próximas eleições se a anistia passasse. Então havia um contexto político para que isso acontecesse. Hoje, após essa divulgação, após esse indiciamento, politicamente se esvai também essa força que já no jurídica já estava difícil, apesar de ter um suporte popular importante, mesmo no Congresso, há aqueles que dão suporte, se mantêm num silêncio ensurdecedor, mostrando uma fragilidade para dar esse suporte para eventual força, para garantir uma anistia política e ainda assim garantir um suporte ao ex-presidente nas próximas eleições. Situação bastante complicada, tanto no mundo jurídico quanto no mundo político para os presidentes da República, mas não aguardem nenhuma prisão por enquanto. Isso é algo que aqui em Brasília chegou a se discutir, mas sem uma força muito grande. Já foi o relatório final, então, eventualmente, questão de prisão já se passou o momento, a não ser que haja uma situação de risco, eventualmente, mas não é o caso, nem se discute no Supremo ainda. Esse foi o Rômulo Pinheiro falando sobre o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal. Rômulo, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Pautas do Dia. Meu amigo, forte abraço, até a próxima quarta, até mais. Obrigado, amigo. Mais. Dayan, 11 horas e 48 minutos, hora de a gente fazer o último intervalo aqui no CBN Pautas do Dia.